Olá, irmãos, que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, que possamos ser gratos ao Senhor por estarmos vivos e poder respirar. Isso já é um motivo de gratidão. O Salmo 92, 1 e 2 diz: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Que possamos ser gratos ao Senhor no dia de hoje. Vamos orar então pelo culto de adoração ao nosso Deus. Amado e eterno Deus, graças te damos pelo dia de hoje. Deus amado, te pedimos perdão pelas nossas falhas e nossos pecados. Reconhecemos que somos tão pequeninos diante de ti, Senhor, tão carentes e precisamos muito do teu amor. Ó Pai, aumente a nossa fé nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Que possamos não viver só das coisas materiais, mas principalmente das coisas espirituais. Ó Pai, prepare para nós, Pai, um culto abençoado, mas que possamos louvar e engrandecer o seu santo nome, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Te pedimos humildemente, Pai, que o Senhor abençoe a cada família, a cada irmão, Senhor, que o Senhor atenda a cada pedido de oração. Ó Deus, Tu conhece as mazelas dos nossos corações, Tu conhece o que cada irmão está passando nesse momento, Pai. Atenda, Pai, os seus pedidos conforme o Teu querer e a Tua vontade. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respiro.
Quantas vezes durante essa quarentena você sentiu que viveu dias de escuridão, de solidão? Quero convidá-lo agora para adorar o Deus que é a luz. Ele é a luz de nossas vidas, Ele que traz alegria aos nossos corações. E com Ele nunca estamos sozinhos. Vamos adorar a Ele. Vim para adorar-te, a esse Deus maravilhoso. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso
O dia 8 de julho é reservado em nosso calendário cívico como o dia do panificador. E eu quero, nesta introdução do sermão, homenagear a todos os profissionais que se esmeram em fazer o pão saboroso de cada dia e de alimentar a nossa população. Uma grande parcela da população depende desse profissional e daquilo que é o resultado do seu trabalho. Eu quero falar nesta ocasião, a propósito, sobre Jesus, o pão da vida. Eu quero ler pausadamente, durante o sermão, o texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 31, e quero que você nos ajude orando e refletindo sobre esse texto para que possamos nos apropriar de toda a sua mensagem. Temos nesse texto esta linda ilustração de Jesus, o pão da vida. É claro que toda ilustração, até mesmo as parábolas, tem as limitações naturais, tanto limitação da nossa compreensão, quanto o fato de que a verdade é muito maior do que a ilustração em si. Ao comparar-se, ao dizer que é pão, Jesus não foi de pronto entendido, em função, naturalmente, da limitação humana. Mas é verdade que a parábola, a ilustração, ela tem a função tanto de esclarecer mais àqueles que querem aprender, como também a função de filtrar os receptores, aqueles que não querem entender, não entenderão mesmo. Aliás, foi Jesus mesmo quem disse sobre esse propósito da parábola ou da ilustração. E a minha pergunta é, você quer entender esse texto? O meu desejo é que você se aproprie desta ilustração e traga para a sua vida o fato de que Jesus é o pão da vida. Vamos ler então a primeira parte desse texto, os versículos 31 a 33, diz assim: Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Jesus declarou-lhes: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. A história do povo de Israel é uma história muito bonita. O capítulo a respeito do maná, do alimento que desceu do céu, é algo extraordinário. Israel tinha uma coleção de vitórias, de feitos extraordinários. E um desses feitos marcantes foi o fato de que, levantando-se a cada manhã, havia chovido pão do céu. E estava à disposição de toda aquela multidão. Durante 40 anos no deserto, a cada manhã, com exceção do sábado, algo semelhante a escamas caía do céu para alimentá-los. Era a provisão de Deus para aquele período em que eles não podiam semear nem colher. Era a provisão de Deus para aquele período onde eles não tinham onde comprar alimento. Aqui nós temos uma lição. Deus sempre providencia aquilo que precisamos. E aquilo que não está em nossas mãos fazê-lo, Deus se encarrega de fazer, pois sabe que aquilo é impossível para nós. Deus sempre financia a obediência às suas ordens. É por isso que, contrariando a todas as probabilidades, onde não existia chance do povo conseguir algum alimento, Deus o providenciou. E não foi um alimento simples. Qualquer padeiro quereria fazer desse pão extraordinário. O maná do deserto, como foi chamado, apresentava algumas características marcantes, como nós encontramos no livro de Êxodo, que registra a saída do povo do Egito e a peregrinação durante 40 anos no deserto. Dentre as qualidades que dentre as características que quero destacar desse pão, quero falar sobre a quantidade primeiro. Por baixo
tinham ali cerca de 1,5 milhão de pessoas. A Bíblia diz que só homens de 20 anos para cima tinham cerca de 600 mil. E não há registro do número de mulheres e crianças. Como era a alimentação quase que exclusiva, imaginem o consumo estimado em cerca de 2 litros por pessoa por dia. Cerca de 3 milhões de litros. E na sexta-feira, 6 milhões de litros do maná para alimentar aquele povo. Não há correspondência em quilos na Bíblia, mas imaginando que os 2 litros pesassem por baixo cerca de 1,2 kg de pão por dia, isso significa que diariamente o povo recolhia cerca de 1.800 toneladas de alimento, ou seja, cerca de 180 caminhões de 10 mil quilos diariamente. Você imagina isso durante 40 anos. Também quero destacar que me chama muita atenção sobre a utilidade daquele pão. Sendo alimento quase que exclusivo, que deveria dar forças ao guerreiro, ao caminhante, às parturientes, aos anciãos, às crianças em desenvolvimento, imagine a composição necessária para esse pão. Dizem os cientistas que só o cérebro humano precisa de vitamina A, vitamina C, vitamina B1 ou a tiamina, ácidos glácicos essenciais, o cálcio, o zinco, o magnésio. O corpo que se utiliza das propriedades que foram citadas, que são necessárias para o cérebro, também precisa de vitamina B2, B3, B6, B12, vitamina E e tanto mais. E cada uma dessas características na quantidade certa. Houve um homem chamado Caleb, que aos 85 anos, já depois de ter entrado na terra de Canaã, depois de ter se alimentado por 40 anos desse alimento, ele disse: eu tenho hoje a mesma força que eu tinha quando tinha 40 anos. Isso está registrado no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 7 e também versículo 11. O alimento era realmente poderoso. A Bíblia fala também sobre o sabor, lembrava bolo de mel. Fala sobre a textura, era uma coisa miúda, flocosa, branca, parecida com a semente de coentro. A Bíblia fala sobre a porção individual, cerca de 2 litros em 5 dias de recolhimento. No 6º dia, eles recolhiam 4 litros por pessoa, porque havia um dia de descanso, e então era recolhido em dobro no 6º dia. Esse alimento, ele podia ser assado ou cozinhado, mas ele derretia ao sol. Que coisa extraordinária, era um milagre. O sol fazia derreter aquilo que não havia sido recolhido, mas quando levado para casa podia ser assado ou cozinhado. Esse pão perecia quando o sol saía, mas Deus ordenou que fosse recolhida uma parte e colocada dentro da arca para preservar por muitos anos, para que as gerações futuras pudessem saber o que havia acontecido lá no deserto. Só por essas características que eu disse, você pode concluir mais uma vez que o maná realmente foi um milagre. E além desse milagre, nós tivemos o milagre da água, da luz, da sombra, da nuvem, dentre tantos outros, tudo para demonstrar tanto o poder quanto o amor de Deus para com aquele povo escolhido. Nós hoje recebemos também muitos milagres, a própria vida, os livramentos, a saúde, os recursos, mas nada disso se compara àquilo que Jesus quer dar a cada um de nós. E por isso o texto prossegue, o versículo 34, quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aliás, deveria ser essa a nossa oração sempre. Mas eles estavam, na verdade, pensando em um pão que satisfizesse o seu estômago. Eles estavam pensando em solução para os problemas do seu dia a dia.
Versículo 35 diz: Jesus então declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Naquela conversa foi lembrado então a respeito do pão que havia ficado no passado. Durou, eu vou colocar entre aspas, somente 40 anos e cessou aquele pão. Versículo 49 diz que todos os que comeram daquele pão morreram. Não é raro, meu amado ouvinte, que a humanidade atribua a homens aquilo que Deus faz e somente Deus. Eles diziam: foi Moisés quem nos deu o pão no deserto. E Jesus está dizendo: não, foi Deus quem deu o pão do céu. Não é raro também o homem atribuir àquilo que é passageiro o valor que deveria dar àquilo que é eterno. Jesus estava dizendo: aquele maná não era o pão do céu, eu sou o pão que desceu do céu. E Jesus queria que cada um deles tivesse a experiência, não com o pão que alimenta o estômago apenas, mas com o pão que dá a vida eterna. O que Jesus disse sobre si mesmo nesse texto? Ele disse: o pão desceu do céu, eu vim de Deus. Esse pão dá vida aos homens, versículo 33 e versículo 51, vamos ler também sobre isso. Jesus disse que ele é o pão vivo. É claro, a multidão então no versículo 34 orou: dá-nos, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas Jesus confirmou: não daria sempre desse pão, porque uma vez só dado, ele alimenta para a vida toda, diz o versículo 35. Se o maná do deserto havia sido uma grande bênção e Jesus era ainda muitíssimo mais importante, era para que houvesse uma aceitação e uma gratidão imediata. Mas vejam qual foi a reação do povo, como está descrito nos versículos 41 em diante. Diz assim: com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me crítica. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, aquele povo lá no deserto que viu o maná, eles não creram. Se você ler no livro de Êxodo, perceberá que eles primeiro não creram que seria possível tal milagre. Depois, quando o milagre chegou, eles não acreditaram que havia chegado. Eles disseram: que isso? Perguntaram no dia seguinte. Depois também não acreditaram que aquele milagre poderia estragar. Recolheram além do que Deus havia ordenado. Muitos fizeram isso e criou bicho, estragou. Depois não creram que podiam guardar no dia de sábado, podiam guardar no sexto dia para o sétimo. Ora, se estragou todos os dias que recolhemos a mais, como é que alguém vai recolher agora em dobro? Eles viram, mas não creram. Não creram porque o homem tem dificuldade de reconhecer aquilo que ele mesmo não pode fazer, aquilo que ele não pode manipular, aquilo que ele não pode determinar. E crer significa exatamente ter a certeza daquilo que nós ainda não estamos vendo. Se existiam coisas inexplicáveis no maná do deserto, até hoje, coisas que os cientistas tentam discutir e não conseguem, porque é milagre de Deus.
imaginem sobre Jesus. Não critiquemos então aqueles que criticavam a Jesus sem antes criticarmos a nós mesmos. Eles estavam vendo o filho de Maria e vendo o filho de José. Eles estavam vendo aquele que havia vivido em Nazaré, mas não conseguiam compreender que ele também havia descido do céu. Jesus apelou: parem de fazer crítica, creiam. Então ouçam o que está a partir do versículo 45. Está escrito nos profetas, disse Jesus, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus diz que o que precisamos aprender, só Deus pode ensinar. Há muita gente querendo ensinar aos outros homens sobre a vida religiosa, sobre a vida depois da morte, sobre como crescer espiritualmente, mas Jesus disse que é Deus quem nos ensina. E que o fato dele, Jesus, ter vindo de Deus, o Pai, lhe dá toda a autoridade para assegurar, para afirmar, para ensinar. E ele assegura, primeiro, ele é o pão. Disse ele, eu sou. Aliás, diante de tantas incertezas dos homens hoje, sobre o próprio homem, sobre a economia, sobre a saúde, sobre o governo das nações, sobre o governo do mundo, é confortante alguém com autoridade para dizer, eu sou. Jesus está oferecendo a sua vida para dar vida ao mundo. Para que serve o pão? Certamente não o será para enfeite. Jesus estava dizendo com isso duas coisas pelo menos. Primeiro, que ele estava pronto para ser moído, gasto, morto, deixar-se ser morto para dar vida. E que ele é alimento suficiente, com qualidade inigualável, que alimenta a todo aquele que desejar. Disse ele, quem crer terá a vida eterna. Pelo menos dois motivos levam o homem a temer a morte. Primeiro, porque está plantado dentro de cada um de nós o desejo de viver. E isso é muito bom. A vida faz parte da inclinação e da natureza humana. Segundo, porque o homem tem dúvidas a respeito do que vai acontecer depois da morte. Há um temor, especialmente por quem não garantiu a vida, que não se acaba. Há uma expressão, um ditado, comparando alguns a Tomé. O ditado diz, só creem se virem. Jesus disse que há muitos que nem vendo creem. Versículo 36 diz, vocês me viram, mas não creram. Jesus é o pão que faz efeito, meus amados, até depois da morte, diz o versículo 40. Eu o ressuscitarei. A vontade de Deus é que todo o que crer em Jesus tenha a vida eterna, como nos dizem os versículos 40 e também o versículo 47. Interessante como aquela conversa sobre o maná, aquela ilustração sobre o pão que acabou lá no deserto, que ficou lá, criou uma oportunidade para Jesus introduzir uma verdade a respeito do pão definitivo, do alimento eterno, da solução para sempre que o homem precisa, e isso é verdade
até em nossos dias. Mas qual é a dúvida? Cada povo tem o seu desafio. Não foi fácil para aqueles que saíram do Egito e tiveram que enfrentar um deserto por um longo período. Eles foram provados e tentados a duvidar. E eles que queriam, como eu disse, controlar tudo com as suas forças, com o seu poder, não tinham facilidade para crer naquilo que Deus estava dizendo. Não foi fácil para os contemporâneos de Jesus, que viam nele um homem comum, filho de José, filho de Maria. Eles foram provados e tentados a duvidar. Hoje, o homem também tem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre o seu ganha-pão, sobre a saúde, sobre a vida e a morte, sobre o presente e o futuro. Jesus se apresenta como a mesma solução e ele diz: eu sou. A forma de aproveitarmos o que ele oferece é a mesma, aprendendo dele e crendo na sua palavra. Ele prometeu que quem comer desse pão, ou seja, quem se alimentar dele, de seus ensinos, crendo integralmente, entregando-se, receberá a vida eterna, a vida que não se acaba. E é claro que ele não estava falando da vida física, porque essa está destinada a finalizar, mas ele diz que ressuscitaremos para viver com ele. Que pão extraordinário! Eu perguntei a um padeiro certa vez: o senhor que vende pão aqui, conhece o pão que uma vez sendo buscado para a vida, sendo consumido, sendo ingerido, ele alimenta para a vida inteira, a vida eterna? Ele disse: não conheço. E eu pude falar a respeito de Jesus, e Jesus está se apresentando a todos como o pão vivo. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que era trabalhadora ao extremo. Ela chamava-se Erci. Como eu gostava daquela tia. Uma das suas tarefas era preparar o alimento para a família, e ela cozinhava muito bem. Mas houve um tempo em que ela estava sofrendo de anorexia. Não conseguia se alimentar e quase morreu por causa disso. Felizmente, ela conseguiu vencer isso com a bondade de Deus. Ela vivia num lugar onde era plantado muito alimento, havia fartura. Ela cozinhava todos os dias, mas pouco a pouco ela estava morrendo de fome. Ela podia comer de qualquer alimento que desejasse, mas não desejava. Em relação ao pão da vida, Jesus é o alimento exclusivo para a alma. Ou seja, você só come dele, só crê nele, só vive para ele, ou então ainda não tem a vida eterna. A Bíblia chama isso de receber a vida. Enquanto no mundo, se alimentando dos prazeres do mundo, da proposta que o mundo tem, diz a Bíblia, estamos mortos em nossos pecados e ofensas. Há muita gente que já ouviu falar desse pão que é Jesus. Os seus conterrâneos, por exemplo, que ouviram as palavras que lemos no livro de João, conviviam com ele, ouviram-no muitas vezes. Mas se não tomar esse alimento, se não buscarmos esse alimento e só dele, se não fizermos um acordo de uso exclusivo só de Jesus, ainda não temos a vida, mesmo Jesus sendo alimento suficiente para todos. Nesse tempo, enquanto parabenizamos aos padeiros, e quero estender esta felicitação àqueles que comercializam também o pão nos mercados e em tantos outros lugares, eu quero também parabenizar àqueles que receberam e se alimentam do pão da vida, que é Jesus, e nós o fazemos pela fé. E você é convidado pelo próprio Cristo, nesse texto, a receber essa verdade que vem do Pai, se apropriar dela, viver com ela, crendo em Jesus, entregando a Ele
a sua vida. Eu quero convidá-lo para que oremos ao Deus Pai, em nome desse Jesus. Por favor, vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado pela providência lá no deserto. Aquele maná, milagre extraordinário que alimentou o povo e que ilustra tão bem aquilo que o Senhor quer fazer com todas as pessoas, cuidando de nós, zelando por todas as áreas da nossa vida e financiando a obediência de quem se dispõe a se submeter ao Senhor. Mas nós somos gratos, sobretudo, pela dádiva de Jesus, que desceu do céu para alimentar a nossa alma, para nos trazer a esperança, para nos propor a vida eterna, e nós cremos nele. Muito obrigado por esse presente. E nós desejamos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando no coração de cada ouvinte, para que se aproprie dessa verdade, creia em Jesus, entregue a sua vida a Ele, se alimente desse pão que nos dá a vida eterna. Ó Deus, que a palavra bendita do Senhor continue sendo lida, continue sendo pregada, continue sendo entendida, continue sendo buscada, a tal ponto que mais pessoas consigam experimentar esta saciedade que nós temos, esta alegria, esse contentamento em entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus. Nós agradecemos porque o templo estando fechado, a igreja continua pregando e distribuindo esse pão para a vida eterna, que é a mensagem de Jesus. Por isso, ó Deus, abençoe a cada coração que vai receber, de modo que seja um coração receptivo, pronto para crer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus mesmo abençoe a sua vida, que Deus lhe dê fome espiritual para se alimentar desse pão que é Jesus e que nos garante a vida eterna pela fé. Um grande abraço, que Deus o abençoe. Amém. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. E recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem.